Boa noite, meus irmãos. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, texto muito conhecido. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Texto bastante conhecido de nós, desde a infância. Nós estamos familiarizados com ele. Lucas, capítulo 15. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, pelo teu amor. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja. Te louvamos, ó Deus, porque podemos de casa assistir a transmissão desse culto. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Que o Senhor capacite nossos corações e mentes para poder entender, compreender, absorver e colocar em prática a tua palavra nas nossas vidas. Que teu Espírito Santo possa ter liberdade no meio de nós e possa comunicar ao nosso espírito as tuas verdades. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de iniciar a leitura, normalmente, se nós formos a estudar a parábola do filho pródigo, normalmente a gente estuda ela de uma forma isolada, somente ela, a gente lê o texto e pronto. Mas os irmãos vão entender nessa noite que a gente não consegue extrair o melhor proveito se somente lermos essa parábola, porque ela faz parte de uma perícope maior, ou seja, ela faz parte de um texto, ela está inserida num texto maior. Então a gente consegue extrair o sentido dela total, se considerarmos todo esse texto. E é o que nós vamos fazer nesta noite. Então acompanhem comigo. Na verdade, a parábola do filho, chamada parábola do filho pródigo, ela vai do verso 11 ao 32, mas a perícope em que ela está inserida começa no capítulo 15, logo no verso 1. Então, os irmãos acompanhem a leitura e eu vou fazer a leitura de todo o capítulo. Ok? Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aí ele continua: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai,
dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos, para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho, estando no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. A cena aqui é o seguinte, meus irmãos. Tentem imaginar. Jesus, ele está sendo observado por diferentes grupos. Nos primeiros versos, dos versos 1 ao 3, se os irmãos observarem, ele delimita esses grupos. Num primeiro momento, é colocado os publicanos e os pecadores. Pessoas que estavam ali observando, sedentas a Jesus. Mas só que não tem só esse grupo. Tem os fariseus e os escribas. E os fariseus e os escribas criticam Jesus por receber esses pecadores. Os publicanos eram cobradores de impostos, judeus, funcionários do Estado, funcionários de César, funcionários do Império Romano, portanto, inimigos do seu próprio povo. Eles cobravam impostos dos judeus. Então, eles não eram bem vistos pelos judeus. Por isso, ele está no mesmo grupo que os pecadores. Provavelmente, eles pesavam muito a mão em favor do Estado, desfavorecendo o seu povo de origem. Então,
ali a cena ela está bem descrita para nós. Fariseus e publicanos, pessoas que se consideravam justas, puras, criticavam Jesus por receber, por falar, por se assentar, por interagir com pecadores. Jesus, ao ver essa cena, ele usa de um artifício que em todo o seu ministério é colocado, a parábola. E ele cita 3 parábolas. 3 parábolas em seguida. O que nós precisamos ter em mente é que, se ele está fazendo isso, se no seu discurso ele cita 3 parábolas, 3 histórias, mas que tem um cunho, uma verdade que ele quer transmitir ali ao seu público, isso é uma parábola, uma ilustração, onde tem uma verdade ali por trás, que ele quer comunicar a esse público que está ouvindo. Se ele cita 3 parábolas em seguida, alguma coisa tem em comum entre elas. E se tem algo em comum entre elas, o que é isso? O que Jesus está querendo comunicar? Então, Jesus está ali, diante daquele público, e quando ele recebe a crítica dos fariseus e dos escribas, ele começa as 3 parábolas, começando pela parábola da ovelha perdida. Ele coloca ali, ele dá a primeira ilustração, a primeira parábola, diante dessa, ilustrando esse pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma ovelha e deixa todas as 99 para ir à procura dessa ovelha que se perdeu. Ele indaga dizendo qual é o pastor que não vai procurá-la, não vai ao encontro dessa ovelha perdida. E quando ele a encontra, coloca sobre os seus ombros cheio de alegria. Ou seja, esse pastor, diante dessa sua perca, diante dessa ovelha que se perdeu, ele vai ao encontro, ele busca, até encontrar. E ao achar, se alegra com o feito. Ele se alegra a ponto de chamar outras pessoas para se alegrarem com ele. E aí nessa mesma parábola, Jesus, no verso 7 diz: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então a estrutura dessa primeira parábola é a seguinte: algo se perde. Quem perdeu esse algo vai em busca disso, até encontrar, encontra, se alegra. Essa é a estrutura que nós vamos ver nas 2 outras parábolas. Elas vão comunicar essa mensagem. Observe a segunda parábola. No verso 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, dentro da sua casa. Então ela acende a candeia, a lâmpada, começa a varrer até encontrar. Quando ela encontra, ela se alegra. Reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido.
E eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Observe, sempre quando ele termina essas duas primeiras parábolas, ele faz alusão ao que aconteceria no céu. Se há uma alegria em encontrar uma ovelha perdida, se há uma alegria em encontrar uma dracma perdida, muito mais alegria há numa alma perdida que é achada, que é resgatada. Para pensar um pouquinho. Essa história todos nós conhecemos. E ela fala sobre algo que se perde e é encontrado. Observe como Jesus, ao falar dessa parábola, ele vai aumentando gradativamente o nível. Ele começa com uma ovelha, depois ele vai para uma dracma, e a história os irmãos conhecem, agora vai para um filho que se perde. Ele vai aumentando o valor. Ele vai dando mais profundidade, mais corpo àquela mensagem, a única mensagem que ele quer passar. E aí ele inicia no verso 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Havia um homem, um senhor, que tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço. O mais moço um dia se levanta e diz: Pai, me dá a parte da minha herança. Uma herança, uma pessoa só recebe quando? Quando o detentor disso, o que acontece com ele? Ele morre. Se o filho se levanta para um pai e diz: Pai, me dá a parte da minha herança, o que ele está querendo dizer para o pai? Eu quero que você morra. É isso que ele está querendo dizer. Mas o pai faz a vontade do filho. Ele reparte os seus bens entre os 2. E no verso 13, poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, o filho, o pródigo, que significa aquela pessoa que é gastadora, gasta sem noção, não tem a noção das coisas e gasta todo o seu dinheiro, né? Inclusive uma pessoa pródiga nos seus bens podem sofrer até interjeição jurídica para que não possa possuir os seus bens, para que não acabe com tudo que tem. Mas aqui o filho pródigo, Jesus está colocando ele de uma maneira tal que, para mostrar ali para aquele público, dizendo: olha, ele além de querer que o pai morra, pegou todos os bens e foi para um país distante. O que Jesus está querendo dizer? Muito provavelmente é que ele foi para um país pagão, fora de Jerusalém, fora da região, fora da cultura judaica, para viver totalmente com os outros povos. Tenha em mente os judeus, meus irmãos, os judeus não se misturam com outros povos. E Jesus, ele vai mostrando, dando corpo à sua mensagem, dizendo: olha, esse filho não só quis que o pai morresse, mas agora pega tudo que herdou do seu pai e vai para um país distante. Mas se isso não bastasse, ele desperdiça todos os seus bens, vivendo de modo irresponsável.
pegando toda a sua herança, tudo que o seu pai construiu, tudo que a sua família construiu, e não considerando isso, simplesmente gasta tudo, simplesmente diz que o esforço da sua família foi inútil, eu vou usar isso para o meu bel prazer. Ele não está considerando o suor da sua família. E ele pega tudo isso, estraga tudo. No verso 14, depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Repito, tenha em mente os judeus, meus irmãos. O que é um porco para um judeu? Um animal impuro. Um animal degradável, ele tem a pata fendida, eles não têm a pata fendida, então eles não comem o porco. É considerado uma carne impura para os judeus. E aqui Jesus, na sua parábola, ele coloca, olha, ele além de gastar tudo, além de ser pródigo, ali diante daquela situação do país, daquela situação de fome, ele foi procurar um emprego e o único emprego que ele conseguiu foi para cuidar de porcos. O que Jesus está querendo dizer é que, olha, essa pessoa que eu estou ilustrando aqui para vocês, ela chegou no fundo do poço. Ela chegou no nível mais baixo para os judeus. Talvez para nós não seja por causa da nossa cultura, mas eu quero que você tenha em mente os judeus. Ele chegou no nível mais baixo. Mas só que se não bastasse isso, ele desejou encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então a fome era tamanha que ele desejou comer a comida dos porcos. Olha quão degradado esse ser humano é retratado. Ele chegou no nível mais baixo, num nível repugnante, no nível ali que, quando Jesus provavelmente contava essa parábola, as pessoas ficavam perplexas, de tamanha degradação desse homem. E aí no verso 17 ele diz, ele porém caindo em si disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Observe, ele parou para pensar, lembrou da casa do seu pai, e aí ele lembrou a bondade do seu pai e disse, olha, cara, como um empregado do meu pai, eu vivo melhor do que isso. Eu vou retornar para a casa do meu pai. Vou dizer para ele que eu não preciso ser retomado como filho, mas eu quero pelo menos ser empregado dele. Porque eu sei que como empregado do meu pai eu vou ser melhor tratado. E aí ele se levanta e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Entenda, qual a intenção
do filho pródigo, se apresentar para o pai, não como filho, mas se apresentar, não perca esse detalhe da parábola. Ele quer se apresentar para o pai como um empregado, ele deseja ser um empregado do pai, porque ele tem consciência dos erros que ele cometeu. Mas só que, quando ele está se aproximando da casa, o pai o vê de longe, se levanta e corre ao encontro do filho. Esse detalhe pode passar despercebido aos nossos olhos, se não estivermos conscientes da cultura da época. Mas um homem nessa idade, provavelmente um homem já idoso, correr era vergonhoso para ele. Correr ao encontro de um filho que queria a morte dele é mais vergonhoso ainda. Mas ele não se preocupa com o seu status, mas corre ao encontro do filho. E o abraça e o beija. Ele encontra o que havia se perdido. Na primeira parábola, o pastor encontrou a ovelha. Na segunda parábola, a mulher encontrou a dracma. Na terceira parábola, o pai encontra o filho. Eu vou abrir um parênteses aqui. A Bíblia, ela não é original, no seu original, ela não tem essas divisões, por exemplo, esses títulos em negrito, que nós vemos aí. Ela não tem. Isso aí é uma coisa do tradutor. Ela não é, esse título em negrito, ele não é inspirado por Deus. É tanto que, se você for em versões diferentes, há frases diferentes, há títulos diferentes, há até divisões diferentes, né? Existem versões que vão separar, na minha não separa, mas existem versões que vão separar a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo. E o título da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, são títulos que os próprios tradutores deram. Mas se você parar um pouco para pensar, para e pensa um pouco. A ênfase, e aí o título não fica tão coerente. A ênfase não é na ovelha que se perde. A ênfase não é a dracma que se perde. A ênfase da história principal não é do filho pródigo. E aqui a gente começa a clarear um pouco as coisas. Porque a ênfase é no pastor que vai à procura da ovelha. A mulher que vai à procura da dracma. O pai que encontra o filho. Esses títulos, esses títulos que temos, já induz uma leitura nossa, que nos tira talvez do foco dali. Por isso não é bom a gente se prender a essas partes que não são inspiradas. Elas não são, estão ali para nos nortear, nos ajudam, mas elas não são inspiradas. O que é inspirado é o próprio texto bíblico. E é nele que nós devemos nos prender. E ali o filho é abraçado e beijado pelo seu pai. E o filho lhe disse aquilo que ele havia ensaiado, né? Quando estava sozinho: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos:
trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Olha a alegria do pastor que encontra a ovelha, a alegria da mulher que encontra a dracma perdida. Agora, olha a alegria do pai. Ponde-lhe um anel no dedo e a sandália nos pés, ou seja, restitui tudo aquilo que lhe havia sido tirado, a honra. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Pronto, aqui deveria se encerrar a parábola para que pudesse estar coerente com as outras duas. Até aqui nós temos um paralelo entre as três parábolas. Aqui a gente consegue enxergar algo que havia se perdido, algo que tinha-se antes, 100 ovelhas, 10 dracmas, 2 filhos. Conseguimos enxergar o que havia se perdido, uma ovelha, uma dracma, um filho, o filho mais moço. Podemos enxergar o encontro disso que se havia do dono, do possuidor com aquilo que havia se perdido. Nós conseguimos enxergar a alegria daquele que encontrou o que havia se perdido. E ponto. Mas aí Jesus dá um complemento. Nessa terceira parábola ele acrescenta algo que não pode passar batido para nós. O que Jesus está colocando aqui precisa ser considerado. E ele diz, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu, teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, ele acrescenta isso. Lembre-se que no texto passado, quando Jesus está narrando a respeito do filho mais novo, ele não cita isso. Mas ele acrescenta, com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas já era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois esse teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Jesus faz esse complemento. E para entendermos o porquê desse complemento, nós precisamos se lembrar da cena. Qual era a cena? Jesus estava contando essa parábola para quem? Para os fariseus e para os escribas. O que Jesus está querendo passar com essas 3 parábolas? Ele está querendo dizer o seguinte para os fariseus e para os escribas. Não tem problema nenhum você ser um perdido. Porque se você for um perdido, você pode ser achado. Por 3 vezes ele coloca dessa forma. O que se perde é encontrado. Mas ao retratar o filho mais velho, ele quer dizer o seguinte para os fariseus e para os escribas. O problema não é ser perdido. O problema é você estar perdido e você não saber disso. O problema é você estar perdido dentro
dos seus erros, dos seus pensamentos, e ainda achar que está certo. O problema é você ser um perdido que nem sabe disso. Esse é o ponto. Jesus vem com o dedo dele e coloca o dedo nessa ferida. E quais são as lições que nós aprendemos disso? Quais são os ensinamentos? Primeiro ensinamento. Eu gostaria de destacar 2 ensinamentos. E o primeiro deles é: ninguém está tão perdido que não pode ser encontrado. Você pode parar assim e pensar: não, para aquela pessoa não tem. Ou então você talvez esteja me assistindo aqui, ou então até esteja aqui. Para mim não tem solução. O que Deus fala em Isaías 1,18? Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías 1,18. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, algo vermelho, pungente, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. 1 João 1,9 vai dizer: se confessares os seus pecados. 1 João se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe, meus irmãos, não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser aquele da incredulidade. O pecado da incredulidade, ele não vai ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável, da pessoa que não consegue crer. Mas os demais pecados, eles podem ser vermelhos, como o carmesim, se tornarão brancos. Porque o poder, a graça de Jesus, de Deus, é grande demais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a semelhança daquele pai que corre ao encontro do filho, Jesus, Filipenses, nós acabamos de estudar o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus, a partir do verso 5, Jesus se humilhou, tomando a forma de homem, e morrendo na morte, uma morte de cruz, sofrendo maldição sobre ele. Esse Jesus que começa a sua humilhação, não quando ele vai para o Calvário e é pendurado numa cruz, mas a sua humilhação começa quando ele nasce e dá um grito, um choro de criança. É aí onde começa a humilhação de Jesus. Mas ele vem, se humilha, como o pai do filho pródigo também se humilha em direção ao filho, e o abraça e o beija. E Jesus rasga os céus, como é colocado lá em Marcos, no seu batismo, onde a pomba rasga os céus. E quando vai lá para a cena do Calvário, o mesmo verbo é usado para rasgar o véu de cima a baixo, o véu que dividia o Santo dos Santos, para simbolizar que a entrada de Jesus no mundo
é uma entrada que não é qualquer tipo de entrada, mas é a intervenção do próprio Deus. Por isso que nós podemos chamar Jesus do Filho de Deus, e é o que o centurião diz: verdadeiramente este era Filho de Deus, respondendo ao que Jesus, corroborando ao que Deus fala sobre Jesus no seu batismo, dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. É este Deus que veio ao nosso encontro, veio ao seu encontro. Por isso que não há pecado que não pode ser limpo pelo sangue do Cordeiro. Portanto, Deus não se esquece dos seus filhos. Isaías 49:15. Uma mãe pode esquecer dos seus filhos, mas Deus não. Deus não se esquece dos seus filhos. O segundo ensinamento que nós podemos destacar, e é o que nós vimos que é o que Jesus coloca ali como linha de frente, trazendo ali a revelação daquilo que ele queria trazer para os fariseus e os escribas, é que estar perdido não é uma questão de posicionamento. Não é uma questão de estar fora só da igreja. Pode-se estar perdido aqui dentro também. Existem perdidos que estão dentro do arraial. Os fariseus e escribas sentenciavam a sua própria condenação ao condenar os pecadores e os publicanos. Hebreus 2, de 1 a 3. Vamos abrir. Observe como o autor aos Hebreus coloca, Hebreus 2, de 1 ao 3. Por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos se dentro do arraial não estarmos atentos aos nossos pontos cegos? Precisamos estar atentos. Eu gostaria de aplicar para dois grupos diferentes. As pessoas que não são crentes, não são cristãos. Eu quero falar com você agora. Talvez, se houver aqui um não cristão, ou se estiver me assistindo um não cristão nesse momento, ou futuramente, quando estiver assistindo esse vídeo. Você que não é um cristão, que não professa a Cristo, você pode achar que o seu pecado seja o maior de todos. Você talvez ache que você é o maior pecador que já pisou nessa terra. E eu não duvido disso. Eu não vou entrar em briga com você. Mas o que importa nesse momento é que, embora o seu pecado seja grande demais, existe um Deus que é maior do que o seu pecado. E Ele pode limpar o seu pecado. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode trazer solução para aquilo que você acha que não tem solução. Ele pode transformar o seu ser. E você ser uma pessoa completamente diferente do que você é hoje. Observe que essas três parábolas diz sobre algo que se perdia, mas que era encontrado.
Você pode estar perdido, mas você pode ser achado. Esse é o ponto. O seu pecado, a sua sujeira não é maior que a graça de Deus. Mas agora eu me volto para os que estão dentro. Ou pelo menos aqueles que acham que estão dentro. Aqueles que estão perdidos, mas nem sabem que estão. Aqueles que estão dentro da igreja, crentes, cheios de pontos cegos, com um coração extremamente orgulhoso, um filho mais velho que não consegue se alegrar com a volta do filho mais novo, egoísta, com um coração cheio de remorso. É a você, crente, que eu me dirijo agora. Os seus próprios meios não vão te levar a lugar nenhum. Cada passo dado é um erro que te afasta do objetivo. Buscar as coisas certas da maneira errada é o mesmo que nadar contra a maré. Lutando pelas suas próprias forças, só faz você entrar na batalha já derrotado. É tempo de pedir a Deus que esquadrinhe seu coração. Se de alguma forma, eu não vou pedir para você levantar a mão, se levantar, não. Mas se essa palavra está tocando no teu coração, não negligencia isso. Não negligencia isso. Não perde isso. Aí no seu canto mesmo. Pede a Deus que esquadrinhe seu coração e mostre os pontos cegos. Fala para Ele assim: Deus, olha, eu não quero ser o irmão mais velho. Eu não quero ser como esses fariseus e esses escribas. Eu não quero lutar com as minhas próprias forças. Porque eu sei que lutando com as minhas próprias forças, eu já entro na batalha derrotado. Mas eu quero depender de Ti. Eu quero ser Teu filho amado. Eu quero ser encontrado, achado por Ti. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós Te louvamos, Pai, por Tua graça e pelo Teu amor. Deus, no nome de Jesus, que a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações daqueles que estão perdidos, daquelas pessoas que acham que não podem ser encontradas, elas não conhecem a Ti. É por isso que afirmam isso. Porque Tu és o Deus que vai ao encontro. Tu és o Deus que não se preocupa com a sua imagem, mas vem ao encontro do perdido e beija e resgata. Que essa pessoa possa sentir o amor de Deus invadindo o seu coração neste momento. Que ela possa se encontrar, perceber que ela foi encontrada por Ti. E que Teu amor possa invadir ela de tal forma que ela possa ser transformada por Ti.
uma pessoa completamente transformada por Ti. Meu Deus, mas eu também quero pedir por aqueles que estão perdidos e nem sabem disso. Nem sabem que estão perdidos. Os irmãos mais velhos, que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa esquadrinhar os corações deles e mostrar os seus erros, as suas falhas, que eles possam também encontrar o Teu amor, que eles possam encontrar o Teu perdão e possam ser transformados por Ti, Senhor. Que possam eliminar esses obstáculos da sua caminhada e possam firmar os seus pés a ponto de ter uma caminhada firme em direção ao Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com essa palavra, com essa oração, nós nos despedirmos dos irmãos. Louvamos a Deus por você que nos acompanhou até aqui. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dos irmãos. Que vocês possam ser abençoados durante essa semana. Que possam sentir o amor de Deus enchendo os seus corações. E possam se sentir amados pelo Senhor. Que Deus vos abençoe. Que lhes dê uma semana de paz. Uma semana debaixo da graça do Senhor.